meu nome mesmo, Antônio Carlos Dias Ataíde, e eu na PUC me chamam de professor Ataíde, porque quando eu comecei a ser professor na PUC, no ano de 1984, havia um professor mais antigo do curso de economia, que era o professor Antônio Carlos, né? E assim, como meu nome é Antônio Carlos, passaram a me chamar de Ataíde, e aí virou o professor Ataíde, né? Eu sou nascido no norte de Minas, na cidade de Montes Claros, e de uma família de 15 irmãos. Eu sou o oitavo. Tenho 5 irmãos e 2 irmãs acima de mim, 5 irmãos e 2 irmãs abaixo de mim. Então, eu sou bem do meio da família. Eu estudei na minha cidade, em Montes Claros, até o que a gente fala hoje, o término do ensino fundamental, né? Eu estudei num colégio dos Irmãos Maristas, que é uma congregação religiosa que tem colégios em muitos países do mundo, e tem aqui em Minas Gerais ou no Brasil, eles têm colégios. E estudei lá até o término do que a gente chamava o ginásio, que seria o término do ensino fundamental. E depois fui estudar com eles na cidade de Mendes, no Rio de Janeiro. Então, quando a gente terminou o ensino fundamental, e não havia curso que seria o ensino médio na cidade, então a alternativa seria estudar fora, né? E aí eu também, como admirava muito os irmãos maristas, eu fui estudar com eles na casa de formação para seguir a vocação de irmão marista, né? E os irmãos maristas, a vocação deles é trabalhar na área do ensino, né? Como professores e como educadores. Aí eu acompanhei a formação de Mendes, eu fui para Brodowski, uma cidade no interior de São Paulo, seguindo a formação, que é uma cidade ao lado de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E depois eu fui para Uberaba, e eu fiquei mais 3 anos com eles. De forma que lá eu fiz o curso chamado hoje Ensino Médio, e eu fiquei mais 2 anos, onde nós estudávamos filosofia, teologia, pedagogia, psicologia, e já iniciávamos como professores nos colégios deles na cidade de Uberaba. Assim que nasceu, eu dizia assim, a minha vocação para ser professor e educador, né? E depois eu fiquei com eles 5 anos, e eu vim para Belo Horizonte, porque eu já tinha mais irmãos que já tinham saído também da minha terra e vindo para cá. E então eu saí da congregação religiosa e eu tinha que continuar meus estudos, né? E então, não sei se por admiração por eles e também pela influência deles, dos maristas, porque eles são originários da França, então eu aprendi, felizmente foi uma boa coisa para mim, entre outras coisas boas da formação que eles me deram, eu aprendi o francês com eles. E quando eu cheguei aqui, eu pensei qual o curso que eu vou fazer primeiro, e minha preparação era para ser um professor, educador, então eu fiz um vestibular na PUC e comecei o curso de letras português e francês. Nós nos conhecemos no ano de 1971. Durante a graduação, o meu prazer foi maior ainda, porque além de nós sermos colegas de turma, aqueles grupos de trabalhos que são sempre, né, bons nas universidades, naquela época também, eu sempre fiz parte do grupo dele. E ele sempre foi um líder, ele sempre se destacou entre nós todos como um dos melhores alunos. Eu estudei aqui na PUC de 1971 até 1974. Aí terminei meu curso e nesse tempo que estava estudando, eu comecei a trabalhar. Então, durante esse curso de letras, eu comecei a trabalhar na empresa e vi que quando eu terminei meu curso, eu vi que eu deveria me preparar mais, ou na área de engenharia ou administração, para eu ter perspectiva de crescimento na empresa, né? Porque, curiosamente, depois de muito tempo, eu refletindo, eu percebi que o meu curso de letras me ajudou na empresa. Porque eu comecei trabalhando lá num setor que precisava de pessoas para poder redigir as correspondências, redigir atas, né? Aí eu terminei em 1974 meu curso de letras, e aí em 1975 eu fiz o vestibular para o curso, na época que chamava curso de Ciências Econômicas, que era um curso integrado, que existia aqui na PUC, em Minas, e que a gente com 4 anos recebi o diploma de contador, e com 5 anos de administrador e mais um semestre terminava o curso de economia, de forma que eu me formei aqui no curso de administração, contabilidade e economia. Então, é onde eu completei a minha formação. E aí eu continuei trabalhando na empresa, e 4 anos depois de formado, eu pensando que assim, eu tinha algum recurso pessoal que eu poderia
eu utilizá-lo para mim, para minha família, para buscar recursos também para a família. E eu comecei, então, a ser professor aqui na PUC Minas, no curso de administração. Conheci o professor Ataíde como professor do nosso curso de administração, eu também professor, já colega de universidade, e daí foi se desenvolvendo essa aproximação entre nós durante esse período. O professor Ataíde é uma fonte de recurso nossa sempre que é necessário. Em todos os momentos ele está presente, quer dizer, é uma pessoa que faz contatos, é uma pessoa que sabe encontrar, é uma pessoa que sabe ouvir. Eu conheci quando eu iniciei a minha vida acadêmica aqui na PUC em Contagem, há 20 anos atrás. O professor Ataíde era o coordenador do curso e eu tive o privilégio, né, de trabalhar com ele esse tempo todo. O professor Ataíde é uma pessoa muito entusiasmada, muito dedicado, né, naquilo que ele faz, então o convívio com ele passa a ser muito fácil. Ele está sempre disposto a ouvir tanto o professor quanto o aluno, e em situação de conflito ele sempre busca a melhor solução, ouvindo com muita neutralidade. Então é muito tranquilo trabalhar com o professor Ataíde. 3 anos eu vim trabalhar aqui no Apoio às Coordenações, onde nós estamos mais próximos, mas eu conheço ele há 17 anos. O professor Ataíde, ele é excelente colega de trabalho, que eu nem falo colega, eu falo amigo, né? Ele assim, apoia, às vezes assim, conversa com a gente sobre as viagens dele, sabe? E ensina muita coisa pra gente também. Eu entrei aqui em 1998 e o professor Ataíde já era coordenador do curso de administração. O coordenador, ele ajuda muito a secretaria, né? O Ataíde tem um feedback muito bom, né? Qualquer dúvida, tal, ele sempre está apto aqui. A gente até brinca que ele é um dos coordenadores que mais fica aqui em Contagem, né? Então é para atender aluno e tal, se bobear ele fica até depois do expediente, 10, 11 horas, ele sempre está atendendo os alunos. E ele dá muito retorno para a secretaria, qualquer problema a gente tem um acesso muito bom para a gente resolver. Quando eu era estudante da PUC Minas, no curso de Ciências Econômicas lá no Coração Eucarístico, eu já conhecia o professor Ataíde, mas assim, a minha experiência com ele no campo profissional começou efetivamente em 1990, 91, quando eu fui, depois de lecionar no curso de jornalismo da PUC Minas, né, por um ano, eu fui chamado, já concursado pela PUC, para lecionar no departamento de administração. E em 91 eu fui convidado para lecionar a disciplina de introdução à economia no curso de administração. Foi quando eu conheci o professor Ataíde, porque ele era membro do colegiado do curso. Conheci o professor Ataíde aqui na universidade, como professor da nossa casa, professor da área de administração. Então, desde a contratação dele, trabalhamos juntos aqui mesmo no Coração Eucarístico, né? O Ataíde vinha de uma empresa grande, a Telemar, então, sempre com cargos de um grande executivo, né? Então, trouxe toda essa experiência dele como profissional de uma grande empresa. Então essa experiência nos ajudou muito, porque nós trabalhamos muito em definições curriculares, em projetos pedagógicos. Então a experiência prática dele com o acadêmico aqui foi uma experiência muito boa. Nós nos encontramos aqui na unidade, nós somos os primeiros alunos formados aqui, então em 90, 91 ele iniciou conosco ministrando aula. Então o primeiro contato com a Ataíde foi como professor-aluno. É o tipo de professor que até me mirei muito nele, porque na verdade na administração o acadêmico é importante, mas o Ataíde tinha e tem uma particularidade. Ele foi executivo e é experiência executiva no mundo corporativo. Então ele trazia a experiência dele dentro da sala de aula e fazer essa junção harmoniosa entre teoria e prática. Então, as maiores referências que eu tenho hoje ao Ataíde é em função disso, porque ele conseguia conciliar a prática com a teoria. Eu fui o primeiro professor da unidade de Contagem, ex-aluno. Então, a relação de professor e subordinado a ele é sempre um aprendizado. Eu sempre serei eterno aluno dele, né? Eu tinha, desde como estudava, eu tinha uma fascinação muito grande pelo nosso reitor, Dom Serafim, né?
E o Dom Serafim, acho que me influenciou muito assim, a postura dele, o que ele falava, que ele dizia assim, que a gente tem que ter alegria, e ele usa muito essa palavra, essa expressão, alegria. Alegria pelo que a gente faz, alegria pelo seu trabalho, né? E o outro foi o outro reitor, o Padre Magela, também, que me inspirou muito, que ele nas vezes que ele tinha contato conosco, com os professores, e ele falava assim, além do conhecimento técnico que a gente tem que ter paixão pelo que faz. Quando eu comecei o curso de administração, em 1975, na época a PUC tinha o chamado o primeiro período básico. Ele estava fazendo o segundo curso, né, da faculdade, ele fez letras primeiro, francês e português, e depois ele fez ciências econômicas. E eu fiz o vestibular para pedagogia, entrei, e naquela época tinha o Mobral. Era tudo unificado, assim, o primeiro período eram vários cursos dentro de um período só. E assim é que eu a conheci na primeira turma, quando eu entrei já no segundo curso, e foi minha colega, e quando terminou o primeiro semestre, nas férias, aí nós fazíamos parte do mesmo grupo, e nós discutíamos muito, né? Aí tinha um colega sempre falava assim, olha, vocês estão ficando brigando, discutindo muito, vocês estão gostando um do outro, etc. E terminou o semestre, já começamos a namorar no primeiro semestre. Então começamos uma amizade, que durou pouco tempo, que virou namoro logo depois, quando encerrou o primeiro período. Casamos, eu ainda continuei, nós casamos, começamos em 1975, casamos em 78, eu me formei no final de 79, né? Então, meu trabalho eu viajava bastante e tinha escola também. Então, depois, no final de 79, nasceu o nosso primeiro filho. E aí ela me cobrava, dizendo que eu ficava pouco tempo com eles, né? Mas eu sempre falava, eu acho que vale mais o exemplo que a gente dá para eles. Eu acho que vai valer mais para eles ver o pai não acomodado, está sempre fazendo alguma coisa. Felizmente, meus dois filhos, acho que eles perceberam e captaram isso, porque hoje, felizmente, eles já caminham sozinhos, né? E acho que a maior alegria para os pais é quando vê que os filhos estão caminhando sozinhos, não precisando deles. Óbvio que quando os filhos saem de casa, né? Primeiro que a gente deseja que eles sejam autônomos e caminhem por si, né? Mas quando sai, a gente sente mesmo, a gente sente a falta, né? Porque não estão aqui, né? Mas é aquilo que alguns chamam de ninho vazio, né? Aquela síndrome do ninho vazio. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz porque eles estão caminhando, são autônomos, né? Eles estão caminhando com as próprias pernas, né? Minha filha com o marido dela e meu filho com a esposa dele. E eu acho que o bom acho que eu me sinto realizado por isso. Assim, puxa, acho que estou cumprindo minha missão. O Antônio Carlos sempre colocou um princípio de dar asa para os filhos, para que eles caminhassem com as próprias pernas. E eu entrei nessa vibe, porque eu, como mãe, eu sou aquela de agregar e colocar, mas quero todos mais próximos, né? Mas a gente sabe que a vida é deles. Então, desde pequenos, eles foram criados assim para seguir o seu caminho. Então, quando ele me disse, aos 10 anos, que todos os dois iriam estudar fora do país, foi difícil aceitar essa distância. Ele dizia sempre que eu ia morar fora, ia morar nos Estados Unidos quando eu tivesse 16 anos. Então, eu fui sendo moldado para saber lidar com essa situação de morar fora, e até mesmo porque ele saiu de casa com 15 anos, então eu não tive muitos problemas e não tenho esse problema de viver em outra cidade, em outro lugar, porque eu meio que acostumei com essa ideia. Por ele ser essa pessoa, eu sou muito estudiosa desde sempre, ele também sempre passou isso para mim e para o meu irmão, que a gente estudasse. Era a nossa obrigação, desde pequeno. Ele sempre dizia, a primeira obrigação, depois a diversão. E a obrigação era fazer o dever, era estudar o que a gente tinha que estudar, e depois a gente podia brincar, se divertir, enfim. E a gente sempre aprendeu isso, e isso foi uma coisa natural, era o nosso dia a dia. O que mais admiro e que ele é exemplo seria a persistência, a vontade de crescer, de ir em frente, de não ficar parado. E isso também a gente pode perceber até hoje, né? Depois que eu e minha irmã saímos de casa,
Ele resolveu estudar línguas, aprofundar nas línguas e não fica parado. Todo ano ele escolhe um país diferente para ir. E com o exemplo dele, a gente tinha essa ambição também de ter de ser alguém, de ter um bom estudo, um curso superior, de se formar em alguma coisa. E uma coisa que eu acho bacana também do meu pai é que o meu pai, eu acho que um pouco até feminista. Ele sempre foi uma pessoa muito de cabeça aberta, com tudo. Eu nunca tive nunca senti essa diferença, porque eu fui criada muito igual. Eu fui criada idêntico ao meu irmão. Eu tinha os mesmos direitos e os mesmos deveres dele. Desde novo, ele já sempre gostou de estudar muito. Gosta muito de estudar, muito estudioso, sempre gostou de lecionar. Não sei se é porque ele é do meio, ele costuma ser o mediador da família, entende? Então, qualquer dúvida, o pessoal consulta ele, né? E ele tem sempre uma palavra amiga, ele tem sempre uma palavra de conciliação para dirimir os conflitos e resolver os problemas. É um conselheiro nessas partes profissionais, eu acho que isso é muito importante. Auxiliador, ajudador, apoiador, é algo que realmente funciona no caso do professor. Aconselhador, funciona no caso da professora Ataíde. Ele é um excelente professor, ele é muito motivador também, ele é muito competente pelos os atributos que ele faz na PUC. Ele é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para lidar com conflitos, com negociação, e é muito tranquilo. É muito companheiro, né? É muito solidário, né? Um profissional competente, muito organizado, muito centrado no trabalho. Eu definiria a Ataíde como um medalhão da administração. Esse jargão na administração significa aquela figura que é a sua referência. Tudo que se leva para a Ataíde, ele traz uma argumentação, ele provoca. Ele é muito dinâmico, né? Muito ativo, assim, né? Ele rapidinho, ele gosta de resolver tudo rápido, tudo correndo, assim, né? Não sei, um termo assim, né? Dedicado, focado, organizado, persistente. Então, assim, é uma pessoa com dinamismo, com a vontade de agir muito grande. Um bom amigo, um bom irmão, né? E principalmente um mediador de conflitos. Uma pessoa de um bom caráter, de retidão, com uma disciplina e uma determinação invejáveis. Eu queria ter um pouco mais dessa determinação e da disciplina que ele consegue ter para fazer seja lá o que for, de conseguir os objetivos dele, seja no trabalho, seja no que for fazer. Eu gostaria de falar que eu admiro muito a professora Ataíde, é uma pessoa de uma conduta ética e de uma cordialidade ímpar, onde facilita muito, né, o convívio com ele. Que o senhor continue sendo essa pessoa que o senhor é, uma pessoa alegre, uma pessoa muito competente e que continue conosco durante muito tempo. Muita felicidade, um trabalho bonito na universidade, que seja continuado como você tem feito até hoje, e que nós estejamos juntos e possamos contar com você ainda por um longo tempo. Gostaria de dar os parabéns para ele, pelo ele exercer essa profissão, né? De estar encaminhando vários alunos também, né? Que até pensam em até desistir da carreira, né? Isso ele motiva os alunos a retornar, entendeu? E seguir em frente. Professora Ataíde, o senhor sabe que a passagem minha na PUC se deve muito a você. Eu me lembro nas horas de puxar minha orelha, você puxava como professor, como aluno, e na hora de conciliar, de abraçar, você sempre presente. Então eu gostaria muito de deixar uma mensagem no sentido de que o respeito profundo que eu tenho por você, eu tenho orgulho de ter sido seu aluno, eu tenho orgulho de participar como professor do seu grupo e desejar que você continue essa figura sempre assim, né, acolhedora, uma figura que sempre respeita a gente. Você para mim é uma referência, Ataíde. Felicidades. É uma honra e um prazer
estar aqui falando de você. Muito obrigado, parabéns a você, a dona Márcia, sua filha e toda a sua família. É com muito prazer que eu venho falar um pouquinho de você e da nossa família. Gostei muito de poder falar isso para você e a gente considera muito você como irmão. A gente agradece você essa atenção que você tem com todos nós, com toda a família. Né? Pai, eu queria lhe dizer que é um orgulho muito grande ser seu filho, ao mesmo tempo uma responsabilidade, né, de ser filho de uma pessoa com tantas qualidades, características que o fazem distinguir no meio da multidão. Queria dizer que te amo muito e parabéns pela sua homenagem. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando de você. E a gente às vezes passa o dia a dia e não consegue dizer nada, né? Mas a admiração que eu tenho por você é enorme. Agradeço mesmo. Muito obrigada. Obrigada por tudo. E principalmente por ter me dado essa família linda, né? Por ter conseguido, nós termos conseguido colocar essa família no trilho da vida, né? Parabéns pela homenagem, pela justíssima homenagem, por tudo que ele já se dedicou, por tempo todo que ele já se dedicou à PUC, pelo que você já transformou aí, pelos títulos que você já conquistou através do seu trabalho. Agradecer também por tudo que você me passou, pelo ser humano que eu aprendi com você e com a minha mãe. Agora você vai ser avô. Eu fiquei muito feliz de ver que vocês ficaram muito felizes com isso. E é isso. Parabéns e obrigada mesmo por tudo. Eu me sinto realizado com o meu trabalho na universidade. É porque eu penso assim que a gente não basta a gente passar por essa vida como pessoa e como profissional somente para ganhar o dinheiro para poder viver, quer dizer, ou criar sua família. Eu acho que todos nós temos que ter uma missão para desenvolver, né? A gente tem que ter propósito, tem que ter ideais. E eu acho que a área do ensino é um trabalho que a gente faz, que a gente ajuda a construir o mundo.